O senhor deputado do PCP, Ricardo Lume, por quem nutrimos a maior consideração, contemplou-nos de novo com um projeto de resolução intitulado Garantia do Uso Público e Controlo do Material Pétreo retirado dos leitos das ribeiras, no âmbito das ações de preservação e limpeza das linhas de água. Com efeito, em 27 de julho de 2020, o senhor deputado do PCP deu entrada nesta Casa a um projeto de resolução com o mesmo teor, da hora em discussão, sendo este último objeto de copy-paste do anteriormente apresentado. A nossa bancada não pretende, de forma alguma, desprimorar o trabalho e empenho de qualquer deputado desta Casa, que tenha por objetivo a proteção do interesse público. Mas o que não podemos deixar de referir é que este mesmo diploma foi já objeto de discussão e votação a quando da apreciação em plenário do relatório da Comissão Eventual de Inquérito à atuação do Governo Regional no que se relaciona com a extração de inertes nas ribeiras e na orla costeira da Madeira, relatório esse devidamente elaborado pelo Sr. Deputado Nuno Maciel, nosso colega de bancada. Neste período, procedesse ainda à apreciação conjunta de mais dois outros projetos de resolução, mais um da autoria do PCP, intitulado Reforço dos Meios Humanos e Técnicos para garantir a fiscalização da extração de inertes e retirada de detritos dos leitos das ribeiras, e um outro da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, contendo uma recomendação à Assembleia Legislativa da Madeira. Numa breve consulta à reunião plenária de 28 de julho de 2020, constatamos que este projeto de resolução foi já rejeitado com os fundamentos então enunciados. Voltando propriamente a este projeto de resolução e no âmbito das competências da Secretaria Regional do Equipamento e Infraestruturas e de acordo com o Decreto-Lei nº 33/2008/M de 14 de agosto, a aplicação de medidas para redução de caudais de cheias e os procedimentos normativos a adotar, visando a regularização dos respectivos caudais ao longo das linhas de água, compreende, assim, uma intervenção regular e atempada de limpeza e remoção das obstruções nos cursos de água, com o objetivo de minimizar e de prevenir o risco de aluviões. O Decreto Legislativo Regional, acima citado, procedeu à adaptação à nossa região autónoma da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, que aprovou a Lei da Água, bem como o Decreto-Lei nº 77/2006, de 30 de março, que complementa o regime jurídico consagrado na mesma lei. Assim, conforme dispõem os citados normativos legais, nomeadamente no regime da utilização dos recursos hídricos, a correção dos efeitos da erosão, transporte de deposição de sedimentos que implique o desassoreamento das zonas de escoamento e de expansão das águas de superfície, quer correntes, quer fechadas, e da qual resulta a retirada de materiais, tais como areias, areão, cascalho, só é permitida quando decorrente de planos específicos ou enquanto medida de conservação e reabilitação da rede hidrográfica. Deste modo, a extração de inertes, enquanto medida de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, está sujeita à emissão da respectiva licença. Em determinados casos, é procedimento concursal, este último quando em volume superior a 500 metros cúbicos e ocorra em margens e leitos conexos com águas públicas. No que concerne aos inertes que fiquem na posse dos particulares em resultado de uma operação de extração,
é aplicada a correspondente taxa de utilização dos recursos hídricos. Da aplicação das medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, promovidas pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, designadamente pela Direção Regional do Equipamento Social e Conservação, sempre que haja extração de inertes, resulta a emissão de um título de utilização de recursos hídricos, instruídos com os elementos previstos na portaria número 1450 de 2007, de 12 de novembro. A garantia de condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos compreende a prevenção e proteção das margens fluviais contra os efeitos da erosão hídrica, o que, sempre que possível, é efetuado com enroncamento utilizando o material excedentário depositado no leito. Não tenhamos dúvidas que a orografia, hidrografia e o clima da nossa ilha contribuem para a ocorrência de fenómenos naturais, como foi o exemplo do fenómeno do aluvião do 20 de fevereiro, que teve a virtualidade de evidenciar as zonas de maiores riscos, dando lugar à adoção de políticas públicas de minimização desses mesmos riscos e vulnerabilidades contingentes à nossa realidade orográfica, geológica, hidrográfica e climatérica. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nunca é demais salientar que as políticas públicas que têm vindo a ser implementadas inserem-se num contexto onde a seriação e a escolha pública quer-se e pretende-se aprumada na gestão dos recursos escassos, mas profícuos e indispensáveis ao bem-estar das nossas gentes e bens, e passam obrigatoriamente por intervenções em termos de prevenção, explicitação e transmissão das potencialidades dos riscos às populações, mediante as verificadas operações regulares de limpeza, movimentação de materiais e desobstrução dos cursos de água, em estrito e criterioso cumprimento da legislação em vigor. A este respeito, e permitam-me que me socorra de um parágrafo que considerei deveras importante do relatório da Comissão Eventual de Inquérito, competente e imparcialmente elaborado pelo Sr. Deputado, então relator, cujo teor passo a transcrever. Não tem piada, Sr. Deputado. Cujo teor passo a transcrever. Da análise global das audições feitas e da documentação recepcionada por esta Comissão, constata-se que os procedimentos legais são desenvolvidos em harmonia com o legislado e que as entidades públicas cumprem com as suas competências e atuam quando tal tem de acontecer. Os processos solicitados por esta Comissão para análise, que serviram de suporte ao trabalho e às conclusões chegadas, revelam a transparência das ações e das decisões, em conformidade com o preceituado normativo, no respeito pela autonomia de cada serviço e pela complementaridade das competências atribuídas a cada entidade. De toda a documentação solicitada e disponibilizada para os trabalhos desta Comissão, não se encontram evidências de infrações não atuadas. Repito, não se encontram evidências de infrações não atuadas, nem de situações ilegais reiteradas de extração de inertes que consubstanciem situações ilícitas, não se confundindo extração regular e comercial de inertes com limpeza e desobstrução de fozes e regularização de leitos. Fim de citação. Por tudo o exposto, o qual damos novamente por integralmente reproduzido, não conseguimos vislumbrar qualquer fundamento para dar seguimento a esta recomendação, tal qual ocorreu na sessão plenária de 28 de julho do ano transato. Muito obrigada.